A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia! Amados, você não está num lugar qualquer, glória a Deus, você está na casa do Senhor. Hoje eu estava, quando vinha, chegando para esse lugar, ao chegar ali, subir na primeira escada, colocar o meu primeiro pé na escada, eu já comecei a sentir a presença do Senhor. Isso não é para te emocionar, é para te impulsionar a acreditar que o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Esse lugar não é especial porque é o culto da laje. Esse lugar não é especial porque eu estou hoje aqui trazendo a palavra, porque o pastor Carlos está aqui. Mas para você que entrou aqui talvez pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, eu não sei, mas esse lugar é especial porque o Rei dos Reis, aquele Deus invisível mais real, ele se faz presente nesse lugar. O Deus criador de todas as coisas, aquele que diz a sua palavra que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos, ele está presente nesse lugar. E se você abrir o teu coração em nome do Senhor Jesus Cristo, você sairá diferente do que você entrou aqui nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, amado. Essa noite nós vamos meditar no Evangelho segundo João, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 22. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Vou estar lendo junto, que os irmãos possam acompanhar. São 22 versículos, mas eu creio que Deus vai falar através da sua palavra nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Desculpa, amados. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam, não. Ele disse, lance a rede ao lado direito do barco, e vocês a encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro, pois havia tirado e lançado-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse-lhes, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Então esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
E disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou entristecido por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia por onde queria. Mas quando for velho, estenderás a mão e outra pessoa o vestirá. E o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Era este que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Somente a palavra do Senhor já é poderosa para falar aos nossos corações. Nós poderíamos aqui fechar a Bíblia, orar e já ter recebido da parte do Senhor aquilo que Ele tem para nossas vidas hoje. Mas eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, em nome de Jesus. É um motivo de muita alegria estar aqui. Agradecer ao pastor Carlos, agradecer a Bruna, agradecer também as pessoas que vieram acompanhando, a Cristina, o Fernando, que foram um canal usados por Deus para que eu pudesse estar aqui hoje. Agradecer a minha esposa, que tem sido uma bênção na minha vida durante esses 25 anos que nós estamos juntos. O Senhor tem trabalhado na minha vida através da minha esposa. O Senhor tem sido fiel, amados. Agradecer ao irmão Kleber, que nos trouxe, abençoado, todo o carinho dessa casa, agradecer por esse privilégio, por essa oportunidade que é estar falando e compartilhando da palavra de Deus com vocês, amados. O meu pedido nessa noite, em nome de Jesus, é que o Senhor possa falar ao seu coração, assim como Ele falou com o meu. O meu pedido é que essa noite o Senhor possa confirmar chamados aqui. O meu pedido é que o Senhor possa renovar propósitos nessa noite. O meu pedido é que o Senhor possa salvar. O meu pedido é que o Senhor possa curar. O meu pedido é que o Senhor possa restaurar. E que em nome de Jesus você saia daqui com uma porção do Senhor para a sua vida. Eu não creio, amado, que eu esteja aqui porque eu fui convidado. Eu creio que existe um propósito e um objetivo da parte do Senhor nessa noite. E eu creio que eu estou aqui para atender esse objetivo. Que eu estou aqui para atender a esse propósito. E o que o Senhor possa, através da sua palavra, falar ao seu coração, em nome de Jesus. O texto que acabamos de ler, ele retrata o terceiro momento. O próprio texto diz que ele retrata a terceira aparição, ou terceiro momento, terceiro contato de Jesus com os seus discípulos. O primeiro momento em que Jesus aparece a todos os seus discípulos, ou a parte dos seus discípulos, está no mesmo evangelho, em João 20, do 19 até o 23, diz esse texto que após a ressurreição de Jesus, ele encontra com os seus discípulos ainda em Jerusalém, no momento que eles estão reunidos. E diz o texto que estavam ali todos os discípulos, exceto Tomé. Num segundo momento de aparição do Senhor, um segundo momento de encontro de Jesus com os seus discípulos, um pouco mais tarde, mas também ainda no livro de João, ali no capítulo 20, do versículo 23, 24 até o 29, retrata um momento que 8 dias depois, diz a palavra, que Jesus ele reaparece aos seus discípulos, e nesse momento Tomé também está presente. E a gente conhece, nós conhecemos muito bem essa passagem, né, que Tomé precisou ver para crer. E Jesus ele aparece ali para os seus discípulos também, ainda estavam em Jerusalém, e o Senhor aparece para os 11 discípulos ali.
E diz esse texto que nós acabamos de ler em João 21, que Jesus aparece uma terceira vez. O próprio texto diz isso, que pela terceira vez o Senhor aparece aos seus discípulos. E diz o texto que esse momento aconteceu junto ao mar de Tiberíades, ou também junto ao mar de o lago de Genezaré, ou também o mar da Galileia, mais conhecido. Todos são, informações, mas são o mesmo lugar. E diz o texto que Jesus aparece aos seus discípulos nesse ponto. Além desses 3 versículos, dessas 3 passagens, é importante destacar também uma passagem que está em Mateus 26, 7. Você depois pode abrir a sua Bíblia, pode ler o texto com calma, mas diz em Mateus 28, 7, que um anjo, ele apareceu para Maria Madalena, e esse anjo, ele diz que é para ela se apressar e falar a Pedro e aos demais versículos que Jesus iria à frente deles para os encontrá-los na Galileia, para os encontrar na Galileia. Também no livro de Mateus, no capítulo 28, 7, diz que essa palavra de Jesus se cumpre. A palavra que está em Mateus 28, 7, ela se cumpre em Mateus 28, 16. Quando Jesus ele encontra com os seus discípulos na Galileia. Depois você pode ler com calma, ali no capítulo 28, a partir do versículo 16, você vai ver esse texto mencionando que Jesus ele se encontra com os seus discípulos ali naquele local. Ao analisar, e João 21 traz um momento entre esses dois textos, entre Mateus 28, 7 e entre Mateus 28 e 16, entre o momento da primeira palavra e o momento do encontro, existe esse momento de João 21. Existe esse momento que nós acabamos de ler. E esse momento traz um momento especial sobre a vida de Pedro. Nós sabemos que é um momento pós-ressurreição de Cristo, é um momento o momento que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus ressuscita, e os discípulos ainda estão meio atordoados, meio sem saber o que está acontecendo, um momento ainda de tensão, e é nesse momento que nós estamos falando de João 21. Entre Mateus 28, 7 e entre Mateus 28, 16, existe João 21. É o momento que Jesus restaura a sua intimidade com Pedro, é o momento que Jesus ele restaura o chamado de Pedro, e é o momento que ele renova os propósitos que ele tem sobre a vida de Pedro. É um momento de um encontro, é um momento de uma intimidade de Jesus com o apóstolo e com os seus apóstolos também. Momento de restauração da intimidade, de confirmação do chamado e de renovação dos propósitos de Jesus sobre a vida de Pedro. Ao analisar os textos de João 20 e 21, nós encontramos algumas particularidades. No primeiro texto que eu acabei de mencionar, no primeiro encontro, estavam ali reunidos 10 discípulos. Só não estava reunido Tomé. No segundo encontro, estavam reunidos os 11 discípulos. E no terceiro encontro, diz a Bíblia, que estavam reunidos junto ao mar de Tiberíades, Pedro, Natanael, Tomé, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Aqui no caso, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Diz que nesse terceiro momento haviam 7 discípulos reunidos. 2 nós não sabemos o nome, mas nós sabemos ali o número, porque é dito aqui no texto sagrado. Talvez os demais discípulos ainda estavam dispersos, ainda estavam com medo, ainda estavam confusos com toda aquela situação que estava acontecendo. Talvez ainda estivessem incrédulos, talvez ainda estivessem desanimados, frustrados. Fato é que eles estavam em desacordo com a palavra que foi dita em Mateus 28, 7, que era para eles encontrarem Jesus, Pedro e os demais discípulos, na Galileia, porque o Senhor estaria indo à frente deles. E talvez parte desses discípulos não estivessem ali por conta de todas essas questões que foram faladas aqui. Já os 7 superaram todas essas questões.
Já os 7 estavam presentes naquele momento. O número 7, ele diz sobre completude. Ele está relacionado na Bíblia como entendimento de completude, com aquilo que é completo. Em nome de Jesus, aquele momento era um momento de completude para aqueles discípulos que estavam ali. Eu quero te dizer nessa noite também, em nome de Jesus, que assim como aquele momento dos discípulos que estavam ali, nós também estamos aqui nessa noite. O mesmo Jesus que estava no mar, junto ao mar da Galileia, é o mesmo Jesus que se faz presente aqui também. E esse Jesus, ele não está presente para os 4 que não estão aqui. Ele se faz presente pela minha e pela tua vida. Ele se faz presente porque hoje você resolveu estar aqui. Talvez você tenha ultrapassado todas as dificuldades para estar aqui. Você tenha superado o cansaço, uma segunda-feira. Talvez você chegou do seu trabalho cansado. Amanhã você vai ter que estar de manhã, de novo acordar cedo, mas você está aqui. Talvez você tenha superado as dificuldades, as distrações que são muitas nesse mundo. Nós olhamos aqui pela janela e podemos ver centenas de distrações, mas você superou e você está aqui. Em nome do Senhor Jesus, você pode ter superado convites, talvez nessa segunda-feira. Você foi convidado para estar em outro lugar, mas você está aqui. Em nome do Senhor Jesus, você pode ter superado situações e dificuldades físicas, emocionais. Talvez nessa noite você tenha superado frustrações, o desânimo, mas você e eu estamos aqui. E Deus tem algo para mim e para a sua vida. Eu quero te dizer nessa noite, que engana-se você, se você achou que está aqui porque você decidiu estar. Engana-se você nessa noite, se você acha que está aqui porque é costume você estar aqui em todos os cultos da laje, em todas as segundas-feiras. Engana-se você que achou que está aqui porque alguém te convidou, porque alguém foi na sua casa, porque alguém te convidou, te trouxe. Engana-se você que está aqui porque um irmão, um missionário, um evangelista, um pastor te convidou e te trouxe aqui. Você não está aqui por isso, você está aqui porque o Espírito do Senhor, Ele te impeliu, o Espírito do Senhor, Ele te direcionou, o Espírito do Senhor te direcionou e te motivou para que hoje você tenha um encontro com esse mesmo. Ora, basura andaralabácia. Em nome do Senhor, estamos aqui porque fomos impelidos, estamos aqui porque fomos motivados, estamos aqui porque fomos, em nome de Jesus, direcionados pelo seu Espírito, para termos um encontro nessa noite com o Senhor, com esse mesmo Jesus, que teve um encontro junto ao mar de Tiberíades, com esses 7 discípulos. Esse Jesus, Ele quer ter um encontro comigo e com você nessa noite. Esse Jesus, Ele quer restaurar nessa noite a intimidade contigo. Esse Jesus, Ele quer confirmar chamados nessa noite. É esse Jesus que quer renovar propósitos nessa noite. Talvez o propósito, a chama do propósito, do chamado já esteja apagada no seu coração. Talvez o desejo, a vontade de cumprir os propósitos do Senhor já não arda no seu peito. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o Senhor quer voltar com poder e glória sobre a sua vida e fazer com que você seja cheio da sua presença, com que você cumpra e viva os propósitos que Ele tem para a sua vida. Assim como também foi com Pedro. Continuando, diz a palavra, no versículo 3, que Pedro decide. Pedro tem um encontro, assim como os outros discípulos também, com Jesus. Aleluia. Mas diz a palavra que Pedro, ele decide voltar a pescar. E diz que nessa decisão de Pedro, eles não pegaram nada. Havia uma palavra sobre a vida de Pedro. Mateus 28, 7.
o Senhor liberou uma palavra sobre a vida de Pedro e sobre a vida dos demais. Havia uma palavra sobre a vida dele. Ele não estava ali para pescar. Se você for ler o texto, diz que os discípulos estavam ali em dado momento. Pedro diz que vai pescar. E os outros discípulos, nós vamos com você. Ele não estava ali para pescar, mas Pedro, ele decide voltar a pescar. Talvez Pedro estivesse ali esperando ou aguardando o cumprimento da palavra de Mateus 28, 7, onde Jesus teria um encontro com os seus discípulos. Talvez Pedro estivesse ali aguardando e ansiando por esse momento. Mas algo acontece naquele momento que Pedro, ele decide voltar a pescar. Pedro toma essa decisão de voltar a pescar. Talvez Pedro estivesse ali sentado e lembrando sobre os momentos que ele havia passado ao lado de Jesus. Talvez Pedro estivesse ali sentado ali em frente àquele mar, em frente àquele lago, lembrando de todas as experiências, todos os momentos que ele viveu ao lado do Mestre. Aquele lugar, foi naquele lugar, afinal de contas, que Pedro foi chamado. Foi naquele lugar que o Senhor falou: teu nome não será mais servo, será Pedro. E você deixará de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Foi naquele lugar também que ocorreu a primeira pesca maravilhosa. O milagre que Pedro teve, a participação, que Pedro estava ali, que Pedro viu o mover do Senhor, agiu de acordo com a sua palavra, e ele pôde ver as maravilhas que o Senhor fez naquele momento. O mar de Tiberíade, o mar da Galileia, foi um desses momentos dos quais Pedro vivenciou. Foi também naquele lugar que certa vez os discípulos estavam no barco, e diz a palavra em outro texto que o mar ficou revolto, e o barco ia para um lado e para o outro, a ponto de os discípulos se desesperarem e falarem com Jesus: mestre, não se importa que nós naufraguemos? E Jesus, ele acalma a tempestade naquele lugar. Foi nesse lugar também que uma vez Jesus despede os seus discípulos, após pregar, após falar com a multidão, e esses discípulos, eles estando já no meio do mar, Jesus vai de encontro a eles andando sobre as águas. E é esse mesmo Pedro aqui de João 21, que encontra Jesus, quando ele pede: Senhor, se é o Senhor, deixe com que eu vá ao seu encontro. E ele anda sobre as águas com Jesus, e é esse mesmo Pedro que começa a naufragar, porque começa a afundar, porque duvidou, e Jesus o traz de volta à superfície, porque Jesus era com ele, assim como ele é conosco. Foi nesse momento, nesse lugar, talvez que Pedro começou a trazer à memória todos esses encontros, todas essas experiências vivenciadas ao lado de Jesus. Foi nesse momento que ele pode ter também tido a lembrança do momento mais triste da sua caminhada. Do momento que após a crucificação, antes da crucificação, ele nega o seu Senhor por 3 vezes. Talvez seja esse o motivo que, diante daquela avaliação, diante daquele pensamento, diante de toda aquela retrospectiva que Pedro faz, ele olhe para dentro de si e decida voltar a pescar, decida voltar às antigas práticas. Voltar a pescar aqui, irmãos, é deixar de acreditar nos propósitos de Jesus, é deixar de lado aquilo que ele tem para mim e para a sua vida. Pedro, ele quando decide a pescar, ele faz aquela análise, ele é como se ele estivesse dizendo: aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquele encontro que eu tive aqui nesse mesmo lugar, há 3 anos atrás, eu abro mão do propósito que o Senhor tem para mim, eu abro mão para poder viver os meus propósitos, para viver aquilo que eu acho que é o correto. E talvez Pedro tenha feito essa reflexão e tenha retornado a pescar. Voltar a pescar pode também estar relacionado a tentar retomar as rédeas da sua vida, da tua situação. Você já não quer viver mais diante da gloriosa mão do Senhor, vivendo sobre a sua dispensação, mas você quer retomar as rédeas da sua vida. Você quer decidir o seu caminho. Você quer decidir o que você vai viver. Voltar a pescar é dizer para o Senhor: eu posso tomar conta da minha vida. Eu posso tomar conta dos meus caminhos, eu posso trilhar aquilo que eu quero, eu posso trilhar aquilo que eu preciso, que eu acho que eu preciso.
Voltar a pescar é como se eu estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, eu sei do teu chamado, eu sei do teu propósito, mas eu prefiro não cumpri-los. Isso é talvez voltar a pescar. Talvez aqui nessa noite tenham pessoas que voltaram a pescar. Ou talvez você não voltou a pescar, mas você está pensando em voltar a pescar, em voltar a desistir, em desistir, ou em parar. Em nome de Jesus, talvez estejam pessoas aqui que viveram experiências extraordinárias com Jesus, assim como Pedro viveu também. Pessoas que foram e são tremendamente usadas pelo Senhor, que são instrumentos na mão do Senhor, mas estão pensando em parar, ou então voltaram a pescar, voltaram atrás do plano e do propósito que Jesus tem para a sua vida. Mas nessa noite, em nome do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa te resgatar com mão forte. Ah, Deus, que Ele possa te resgatar com mão forte, para que você cumpra o propósito para qual Ele criou você. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus. Talvez você tenha um chamado, ou Deus já tenha te dado um propósito junto à palavra, ou Deus tenha te chamado para ser um evangelista, ou um mestre, ou um missionário, um levita, ou um intercessor, um profeta, um sacerdote na casa do Senhor, um mantenedor do reino, um cuidador de vidas, mas você olhou para trás. Você olhou para trás, você olhou para o mar, você olhou para aquilo que você fazia antes, quando Jesus tem algo extraordinário à sua frente, quando Jesus tem algo que excede todo o entendimento à sua frente, quando Jesus tem algo que é bom, agradável e perfeito para a sua e para a minha vida. Mas por conta talvez das dificuldades da vida, por conta das distrações, por conta de calúnias, decepções, falhas, você pensou em voltar atrás. Mas que em nome do Senhor Jesus, você nessa noite seja motivado a continuar. Que você nessa noite seja motivado a andar, a dar um passo à frente. Que você seja motivado a acreditar na palavra que o Senhor te deu. Não a palavra que o pastor te deu, não a palavra que o missionário, que o irmão te deu, que seu amigo, que a sua esposa, o seu esposo te deu, mas a palavra que Jesus liberou sobre a tua vida. Deus Santo, escute isso em nome do Senhor Jesus. Aquele que vive debaixo de uma palavra como Pedro viveu, ele nunca mais vai conseguir ter êxito fora dessa palavra. Diz a palavra nesse texto que Pedro voltou a pescar. Ele já tinha tido essa experiência com o Senhor lá atrás. E ele tentou voltar a pescar. Eu quero te dizer nessa noite, não adianta você andar contra a vontade do Senhor. Não adianta você tentar andar para o caminho direito quando Ele quer que você ande para o esquerdo. Não adianta fugir, porque do mesmo lugar que você parou, é o lugar que Jesus vai levar você para voltar a ter um encontro com Ele. Ora, basuri andererabás. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os planos do Senhor, eles se cumprirão na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Às vezes nós achamos, amado, nós olhamos a nossa situação assim como Pedro olhou a situação dele, e nós entendemos que nós não merecemos da parte do Senhor. Nós entendemos que não somos capazes de receber aquilo que o Senhor tem para nós.
e nós estamos cobertos de razão. Nós não merecemos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não temos a capacidade de viver aquilo que Deus tem para nós. Mas não fomos nós que o escolhemos. Foi Ele que nos escolheu. Não somos nós que temos capacidade. É Ele que nos capacita. Porque Ele não escolheu quem tem capacidade, mas Ele escolheu capacitar aquele que Ele escolheu. Ele resolveu capacitar aquele que Ele escolheu. Em nome do Senhor Jesus. Nós não temos capacidade, nós não temos condição. Nós não merecemos, mas pela graça e misericórdia do Senhor, Ele é com a tua e com a minha vida. Isso é para Ele, em nome do Senhor Jesus, porque nunca foi sobre nós, irmãos, é sobre Ele. Nunca foi para nossa glória, é para a glória dEle, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Deus, aleluia. E diz a palavra que no momento que Pedro decide voltar a pescar, quando ele diz, eu vou pescar, os discípulos falam o quê? Nós vamos juntos. Nós iremos juntos com você. Quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que pessoas estão sendo influenciadas pela sua vida. O Senhor, Ele está usando a sua vida para curar pessoas. O Senhor está usando a sua vida para salvar pessoas. O Senhor está usando a sua vida para restaurar casamentos. O Senhor está usando a sua vida para retirar pessoas das drogas, para retirar pessoas da prostituição. É a sua vida aí que Deus está usando. É a sua vida. Por isso, em nome do Senhor Jesus, não desista. Ande para frente, persista. Não desista, porque o Senhor está usando a sua vida para poder sarar, curar e resgatar pessoas da mão de Satanás. Oh Deus, pessoas estão sendo libertas através da sua vida. Diz que Pedro decidiu voltar a pescar e os discípulos também foram com ele. Em nome do Senhor Jesus. Amados, nós não precisamos falar, nós precisamos estar na palavra e estar na presença do Mestre. O que vai fazer a diferença é cumprir o propósito e estar na presença. Às vezes nós falamos muito, nós evangelizamos, nós pregamos, mas não temos um resultado porque falta estar na palavra e falta estar na presença. Mas que em nome do Senhor Jesus, essa noite, você saia diante da presença e cheio da palavra no teu coração. Oh Deus, para que você possa fazer diferença nesse mundo aí fora, para que você possa fazer diferença na sua família, para que você possa fazer diferença na sua faculdade, para que você possa fazer diferença na sua rua, no seu beco, na sua viela, para que você possa fazer diferença na sua comunidade, para que você possa fazer diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Oh Deus, quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que independente da sua situação, independente da sua falha, independente das suas dificuldades, o propósito do Senhor Jesus, ele permanece inabalável sobre a sua vida. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Então abre a tua boca, glorifica o Deus da tua vida, glorifica o Senhor da tua história. Deus, aleluia. E assim o texto diz que houve uma palavra de Jesus e mais uma vez uma pesca maravilhosa, mas diferente da primeira pesca que aconteceu. Diz esse texto que, diferente da primeira, os barcos não começaram a afundar. Se você for ler o trecho da primeira pesca, os barcos eles estavam tão pesados, a pesca foi tão maravilhosa que eles iam quase a pique, e foram necessários outros barcos para ajudar. Diferente da primeira pesca, as redes elas não se romperam.
Se você for ler também o texto da primeira pesca maravilhosa, diz o texto que a quantidade de peixes era tão grande que as redes começaram a se romper. Diz também que eles estavam mais próximos à praia nessa segunda multiplicação, nesse segundo milagre, e que ao todo eles pegaram 153 grandes peixes. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que aquilo que Deus tem para fazer sobre a sua vida, aquilo que Deus tem para fazer sobre o seu ministério, agora Deus vai fazer de outra forma, porque você vai viver um novo tempo com o Senhor. Você vai viver um tempo de maturidade espiritual. Você vai viver um tempo onde o teu ministério será maduro o suficiente para que você possa experimentar da completude do Senhor. Porque diz a palavra que existia uma tradição entre os judeus que naquele mar haviam 153 espécies de peixe. O que esse texto está querendo dizer aqui na declaração de João é o que Jesus vai fazer agora na vida de Pedro, o que vai fazer na vida dos discípulos é trazer a sua plenitude, que a nova fase agora vai ser completa, que a nova fase vai ser madura. Se prepare em nome de Jesus para viver o novo de Deus sobre a tua vida, para viver o novo de Jesus sobre o teu ministério, para viver o novo de Jesus sobre a tua família. Deus, aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, amado. Tiveram oportunidades em nossas vidas, onde nós vivemos os milagres de Jesus, onde nós experimentamos os milagres de Jesus. Mas eu quero te dizer e declarar sobre a sua vida nessa noite, que nessa nova fase, o milagre de Jesus será feito através da sua vida para alcançar o teu familiar. O milagre de Jesus será feito à tua vida para alcançar o teu amigo. O milagre de Jesus será feito na tua vida para alcançar aqueles que estão ao seu redor. O seu marido, o seu filho que talvez esteja perdido. O seu filho que talvez você ore: Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho entregado nas suas santas mãos. Eu quero te dizer nessa noite que o milagre de Jesus será feito através da sua vida para alcançar os seus, em nome de Jesus. Em outra fase das nossas vidas também, nós tivemos oportunidade de viver experiências extraordinárias com o Senhor. Assim como Pedro teve a oportunidade de viver experiências extraordinárias ao lado do Mestre, talvez nós já tenhamos experimentado grandes coisas do Senhor Jesus nas nossas vidas, grandes mudanças, grandes transformações, grandes milagres. Mas nessa nova fase, em nome de Jesus, você não vai somente experimentar grandes milagres ou coisas extraordinárias que Jesus vai fazer na sua vida. Ele vai usar a sua vida para fazer grandes coisas, coisas extraordinárias na vida daqueles que estão próximos a você. Em nome de Jesus. Diz o texto que após toda esse encontro, toda essa ação dos discípulos de pesca, diz que Jesus se encontra com os discípulos na areia. E diz ali que ele coloca sobre a brasa um pão, um peixe. E diz que, dado momento, ele faz uma pergunta a Pedro. Ele diz: me amas mais do que a esses? Nós podemos interpretar Jesus perguntando para Pedro: Pedro, você me ama mais do que ama esses homens? Você me ama mais do que esses homens amam a mim? Você me ama mais do que ama todas as outras coisas, inclusive você? Em nome de Jesus, nós só vamos ser capazes de viver o propósito do Senhor para as nossas vidas, o propósito de Jesus, se nós o amarmos acima de todas as coisas. Se nós o amarmos acima de nós mesmos,
Se nós amarmos o seu reino, aquilo que Jesus ama tem que ser o que nós amamos. Nós não podemos andar em diferença com aquilo que o Senhor acha importante. Aquilo que o Senhor é importante para mim. É assim que nós temos que andar. Amar o Senhor acima de todas as coisas. A pergunta dessa noite, em nome de Jesus, que Jesus faz para mim e para você: tu me amas? Tu me amas nessa noite? Tu me amas mais do que a ti mesmo? Tu me amas mais do que os outros me amam? Tu me amas mais do que você ama a sua família? Tu me amas mais do que amas o teu chamado? Tu me amas mais do que amas o teu ministério? Essa pergunta que o Jesus faz para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. Oh Deus, eu posso desfrutar assim da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Jesus, Ele quer te usar para alcançar e cuidar de vidas. Ele quer te usar para ser uma bênção por onde quer que você passe. Ele quer te usar para ser um farol no meio da escuridão. Ele quer te usar em nome do Senhor para ser uma ponte sobre as águas. Ele quer te usar para ser um abrigo no deserto. É assim que o Senhor quer e pretende usar a minha e a sua vida. E diz o versículo 18, que Jesus fala para Pedro: eu digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E diz aqui que Jesus estava falando sobre a posterior morte, a crucificação ali de Pedro. Eu vejo esse texto e eu posso fazer um paralelo com as nossas vidas. Às vezes nós achamos que o caminho do Senhor, seguir os propósitos, aceitar o chamado, será tudo bem, um mar de rosas, que todas as coisas contribuirão para que tudo aconteça de forma fácil, que nós não vamos ter dificuldades, que nós não vamos passar por perseguições, por aflições, mas o caminho muitas das vezes é cansativo. O caminho, sim, muitas das vezes é dolorido, é difícil. O caminho muitas das vezes é penoso, porque Jesus, Ele nunca disse que o caminho seria fácil. Ele disse que Ele estaria comigo e com você até o fim, até a consumação dos séculos, todos os dias. Essa é a promessa do Senhor para mim e para a sua vida. Podem ter dificuldades, podem ter aflições, podem ter perseguições, mas Ele é contigo e comigo. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer, nós vamos continuar a caminhada, se nós seguirmos a sua palavra e estivermos diante da sua presença, em nome de Jesus. Pedro, ele atentou para o seu chamado, ele assumiu o seu propósito com responsabilidade. Talvez você diga: mas o que eu ganho? Se tem tanta dificuldade, se às vezes o caminho é tão difícil, o que eu ganho? O que eu ganho com isso? Às vezes nós temos que renunciar a tantas coisas, nós temos que estar com a nossa vida no altar, um mundo tão decaído, onde nós estamos vivendo uma sociedade hoje toda corrompida, mas nós temos que abrir mão de muitas coisas, de renunciar a muitas coisas, nós temos que estar com a nossa vida em santidade. O que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Você ganha que você ficará cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Você ganhará uma vida de paz, uma paz que excede todo entendimento, que o dinheiro não dá, a cocaína não dá, o funk não dá, a música não dá, que o adultério não dá, a prostituição não dá, mas somente o Espírito do Senhor é capaz de preencher o vazio que há em nós. E não adianta fugir do propósito, plenitude com Jesus, apenas estando no centro da vontade do Senhor. Em nome de Jesus.
Pedro atendeu o chamado, e qual foi a consequência disso? Diz a palavra que Pedro viveu um momento de conversão de milhares de pessoas. Pedro viu o Espírito Santo atuar em milagres. Pedro teve visões do Senhor, revelações. Pedro experimentou mudança de vida. Pedro foi o alicerce da igreja, foi tremendamente usado pelo Senhor. E é assim que vai ser também com a minha e a sua vida. O Senhor tem mais do que aquilo que nós pensamos. O Senhor tem mais do que aquilo que nós pedimos. O Senhor tem mais do que aquilo que o mundo tem para te oferecer. O Senhor tem mais. Em nome de Jesus. E o inimigo, ele vai tentar te parar nessa caminhada. Ele vai tentar fazer você desistir. Ele vai tentar fazer com que você olhe para o mar e volte a pensar em pescar. Ele vai fazer com que você abra a mão daquilo que o Senhor tem para a sua e para a minha vida. Mas diz a palavra que a minha e a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso, daquele que tem poder no céu e na terra, daquele que abre e ninguém fecha, daquele que fecha e ninguém abre. Agindo Deus sobre a tua e a minha vida, quem impedirá? Deus, aleluia. Quero que nessa noite, nesse momento, você comece a trazer a sua memória, em nome de Jesus. Da onde o Senhor te tirou. Começa a relembrar, a trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Começa a pensar aonde você estava há 5, há 1 ano, há 6 meses, há 10 anos atrás. Começa a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Começa a trazer à memória aquilo que o Senhor falou contigo lá atrás, quando Ele te resgatou, quando Ele te salvou. Em nome de Jesus, começa a trazer à memória os propósitos que Ele disse que traria sobre a sua vida. Começa a trazer à memória nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Assim como Pedro estava sentado, talvez ali em frente ao lago de Genezaré, pensando em tudo aquilo que ele viveu com o Senhor. Começa a trazer à memória aquilo que pode te trazer esperança, em nome de Jesus. Da onde o Senhor te tirou, da onde que Ele te resgatou. Em nome de Cristo. Há muito tempo atrás, o Senhor me resgatou para que hoje eu pudesse estar aqui falando com você. Para que hoje eu tenha o privilégio de louvar e viver para esse Deus. De dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo, Ele é amor, Ele é graça. Em nome do Senhor Jesus. Com 10, 9 anos ali perdido pelas comunidades da Zona Norte, usando drogas, descendo e saindo de comunidade, uma comunidade para outra, envolvido com prostituição, com bebida desde criança, quando deveria estar ali soltando pipa, jogando bola, mas estava fazendo aquilo que não deveria fazer. E eu descia das comunidades com 9, 10 anos, 11 anos de idade, falando: Senhor Jesus, me dá mais uma oportunidade. Me dá mais uma oportunidade para que eu tenha um encontro verdadeiro contigo. Talvez nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei qual é a sua vida, a situação que encontra-se o seu coração, mas que nessa noite o Senhor está presente para te dar mais uma oportunidade, assim como Ele deu para a minha vida também. E em nome de Jesus, eu ali criança, o Senhor me deu aquela oportunidade, me resgatou, me deu um casamento abençoado quando poderia ser um casamento destruído. Uma criança que foi fruto de uma traição, pais separados, vivendo tudo aquilo que o mundo tinha para dar na sua infância. Mas o Senhor resgatou, o Senhor libertou e Ele curou. Só que em dado momento o Senhor o Senhor me chamou para servir na sua obra. O Senhor, Ele trouxe para mim os seus propósitos para a minha vida, mas eu decidi viver os meus propósitos, eu decidi viver a minha vida, tomar conta das minhas rédeas. Eu voltei a pescar. Eu voltei a pescar, eu voltei a jogar a rede, e sabe o que deu?
não dá muito longe, porque a gente tem que voltar para o lugar de onde nós paramos. O Senhor, Ele vai te levar para o mesmo lugar de onde você parou. E nesse caminho, eu tentei, por muitos outros caminhos, satisfazer aquilo que o meu coração ansiava. Mas satisfação completa somente vivendo os propósitos daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se você ainda tem dúvidas, se você ainda entrou aqui com o seu coração duvidoso, que nessa noite você saia com o seu coração fervendo, sabendo que a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é agradável para a sua vida e ela é boa. Em nome de Jesus. E ali voltei a pescar. E fiquei envolvido com meus próprios sentimentos. E quanto que Satanás lutou para que eu não retornasse, para que eu não voltasse para os propósitos do Senhor, para que não desse ouvido ao chamado que Deus tinha sobre a minha vida. Assim pode estar sendo com você também. Quantas vezes livrados da morte, quantas vezes o Senhor me livrou, quantas vezes eu não podia ir a certos lugares porque eu não sabia se eu poderia voltar. Mas o Senhor, Ele me livrou de acidentes talvez fatais. Uma certa vez eu gostava muito de motos de alta velocidade e eu correndo, bati com a moto a 100 e tantos quilômetros. Eu poderia ter sido ali arrebentado e eu só levantei. Só teve um trincadinho no pé. O Senhor estava me guardando. Outras vezes, linha de pipa cortando, sangue descendo. Mas o Senhor me guardou, poderia estar morto, mas eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Em dado momento, acometido de um câncer, mas fui curado para a honra e glória do Senhor, porque o propósito que o Senhor tem sobre a minha e pela sua vida, Ele vai se cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta você tentar lutar, não adianta Satanás com os seus demônios tentarem impedir aquilo que o Senhor tem preparado para você. Os planos do Senhor se cumprirão sobre a tua vida. E não para que você seja glorificado, mas para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero te dizer que o propósito, o chamado, não é seu, é dele sobre a sua vida. Que em nome do Senhor Jesus, você possa refletir nessa palavra. E diz no versículo final, onde Pedro ele fala, no 21, estão ali reunidos os discípulos, depois desse momento onde Jesus ele pergunta a Pedro se Pedro ama. Pedro diz que o ama, ele reafirma, confirma o seu chamado e os seus propósitos para a vida de Pedro. Pedro olha para João e diz: Senhor, e quanto a esse? E Jesus diz o quê? Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Você, siga-me. Às vezes nós passamos a nossa vida olhando para como o Senhor, o que o Senhor vai fazer na vida de A, ou na vida de B, ou na vida de C. Como o Senhor usa o irmão B, o irmão C, o irmão E. Mas nessa noite que você possa fixar o seu olhar em Jesus, porque não importa aquilo que o Senhor tem para a vida da Cristina, que tem para a vida da Daniela, para a minha vida, importa aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E aquilo que Ele tem para a sua vida é personalizado, é para você, para que a sua vida ela possa glorificar ao nome do Senhor, para que a sua vida possa chegar ao trono da graça como sacrifício vivo e suave. Você não vai viver a plenitude do Senhor na sua vida, se encaixando no chamado e no propósito de Deus para outro. Você vai viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, e com isso você será pleno da graça, será pleno do amor, será pleno da paz, será pleno do poder, será pleno da unção, em nome do Senhor Jesus. Que nessa noite você se agarre aquilo que o Senhor já disse ao teu coração, aquilo que só você sabe que o Senhor falou ao seu coração,
aquilo que o pastor não sabe, aquilo que a esposa, o esposo, o filho, o amigo não sabe, o líder não sabe, mas você sabe. Você sabe aquilo que o Senhor falou ao teu coração. Você sabe qual é o propósito que o Senhor colocou dentro do seu coração para que o Senhor possa glorificá-lo através da sua vida. Que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, esse chamado e esse propósito possa arder no seu coração. E talvez você esteja aqui nessa noite falando: pregador, eu não tenho um chamado, eu nunca tive um propósito, eu ainda nem aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Entenda, em nome de Jesus, você não veio nesse lugar à toa. O Senhor, Ele tem poder para nessa noite te salvar, te curar, te libertar, no mesmo dia te chamar e te dar propósito nessa noite. O Senhor não precisa de mais encontros, Ele não precisa que você retorne aqui, Ele tem poder de salvar, libertar, curar a sua vida, chamar você e te dar um propósito novo. Você pode descer essas escadas hoje com o propósito do Senhor definido para a sua vida. E você pode nunca mais ser o mesmo, para a honra e para a glória do Senhor, e viver aquilo que Ele tem de mais perfeito para você. Em nome de Jesus, eu gostaria de convidar a ficar de pé. Oh Deus, em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Gostaria que nesse momento você pudesse refletir nessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu gostaria de orar com você nessa noite, em nome de Cristo. Se você que está aqui hoje, assim como foi dito, se você escutar a voz no seu coração, a voz do Espírito no seu coração, não endureça o seu coração, em nome de Jesus. Nós queremos orar aqui com você nessa noite. Tenho certeza que tem corações aqui nessa noite que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, vem aqui à frente rápido. Vem aqui à frente, tome uma decisão de vir aqui, para nós orarmos, para nós selarmos essa palavra em nome do Senhor Jesus nessa noite. Você que se viu numa dessas situações, você que tem um chamado da parte do Senhor, você que em nome de Jesus já experimentou os propósitos do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus, dê um passo de fé, vem aqui à frente. Vem aqui em nome do Senhor, não sou eu que te convido, mas é o Espírito Santo do Senhor que te convida nessa noite. Que nessa noite nós já levantamos, já tomamos atitude para tantas coisas. Em nome do Senhor, que você possa tomar atitude nessa noite, para que nós possamos estar orando pela sua vida, entregando o Senhor para que Ele possa cumprir na sua vida aquele que Ele disse que cumpriria. Que Ele possa fortalecer a sua vida em nome de Jesus, para que você consiga seguir na caminhada. Você que talvez entrou nessa noite aqui, como eu disse, com o coração amargurado, com o coração contrito, ferido, incrédulo, desanimado, que nessa noite, como foi dito aqui, o Senhor tem poder para salvar, curar, libertar a sua vida, te dar um propósito de vida nessa noite. Ele tem poder de te libertar de toda e qualquer situação. Em nome do Senhor, enquanto um irmão puder louvar ao Senhor, você possa tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus nessa noite, em nome de Cristo. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor.
posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus, aleluia.